Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 8 a 10 do livro de Esther, encerrando o estudo desse livro. Versículos 1 a 2 do capítulo 8. De acordo com os costumes persas, as propriedades de um traidor eram confiscadas pela coroa. Mordecai veio perante o rei. A situação de Mordecai foi oficializada e ele assumiu a posição oficial e pessoal de Amã. Versículos 3 e 4. Embora certamente Esther se agradasse com o fato do rei honrar Mordecai, o problema maior da sentença de morte que pairava sobre o seu povo ainda não estava resolvido. Em vez de se aborrecer com a quebra do protocolo real, em razão de Esther se lhe lançar aos pés, o rei lhe estendeu o cetro de ouro, permitindo que ela expusesse o seu pedido. Versículos 5 e 6. Esther clamou ao rei por seu povo, tentando fazer com que a decisão do rei parecesse um referendo de seu amor por ela. Esther não salientou a injustiça do decreto que o rei tinha aprovado, mas se concentrou no modo como esse decreto a afetaria. Versículos 7 e 8. Embora o rei não fosse capaz de revogar formalmente o decreto, ele autorizou Esther e Mordecai a expedirem outro decreto que anulasse eficazmente o primeiro. Versículos 9 a 12. Haviam-se passado 2 meses e 10 dias desde o decreto de Amã. Faltavam ainda 8 meses e 20 dias para que tivesse efeito. E o decreto que Mordecai e Esther fizeram era para o mesmo dia do decreto de Amã. Como o edito de Amã tinha decretado a destruição dos judeus no dia 13 de Adar, os judeus agora tinham o direito legal de se defender nesse mesmo dia. Versículos 13 a 17. Cartas e cópias do decreto foram enviadas por Mordecai por meio de camelos e mulas, porque a rapidez era vital nesse momento. Antes, Mordecai tinha rasgado suas vestes e andado coberto de pano de saco e de cinzas. Agora ele usava uma veste real azul, celeste e branca. Antes, a cidade de Suzã estava confusa. Agora o povo exaltou e se alegrou. Antes, entre os judeus, havia jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Agora para eles houve luz e alegria e gozo e honra. Embora os judeus tenham ficado outrora com medo dos povos entre os quais viviam, agora o temor dos judeus tinha caído sobre alguns deles. A expressão "se fizeram judeus", segundo alguns estudiosos, significa que algumas pessoas tornaram-se judeus, ou seja, converteram-se ao judaísmo. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículos 1 a 3 do capítulo 9. No 13º dia do mês de Adar, que é março, quando o primeiro decreto deveria ser executado, e no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, eles se juntaram em todas as cidades das 127 províncias do império para se defender e destruir todos que buscavam matá-los. Os oficiais do rei em todas as províncias ajudaram os judeus, pois o temor de Mordecai e de seu povo caiu sobre todas as nações. Ser pró-judeu alcançaria favor junto ao rei e à sua corte. Assim os judeus foram salvos. Versículos 6 a 10. O antissemitismo de Amã e o ressentimento dos que perderam posições de influência quando Mordecai substituiu Amã podem explicar por que os judeus da fortaleza de Suzã tiveram de matar 500 homens. Amã tinha se orgulhado de seus 10 filhos. Agora eles tiveram o mesmo destino que ele. Os judeus mataram apenas os que desejavam matá-los, e eles não se apropriaram dos bens dos seus inimigos, embora tivessem este direito segundo o decreto. Porém, eles apenas desejavam defender a si mesmos e as suas famílias daqueles que os odiavam. Versículos 11 a 15. O rei pareceu ignorar a morte de 500 de seus súditos. Após pedir um relato de baixas no restante do reino, ele ofereceu a Esther qualquer ajuda adicional que ela necessitasse. Aparentemente, a luta dentro da fortaleza real ainda não tinha encerrado, porque Esther pediu mais um dia para os judeus combaterem seus inimigos. Seu pedido para enforcar os 10 filhos de Amã parece vingativo, mas essa era uma prática comum no período persa, especialmente para indivíduos culpados de insurreição. Além do mais, a exposição dos filhos de Amã na forca seria uma poderosa forma de intimidação para quem quer que intentasse outros ataques contra o povo judeu. Versículos 16 a 19. Fora de Suzã, ocorreu apenas um dia de matança, no qual 75 mil adversários morreram. Depois de sua vitória sobre seus inimigos persas, os judeus descansaram e fizeram uma festa. Seria um dia de ações de graças a Deus pela maravilhosa libertação operada. Os judeus da capital tiveram 2 dias de lutas, e então foi resolvido que, nos anos futuros, aquelas datas, 14 e 15 de Adar, seriam celebradas.
Versículos 20 a 28. Mordecai escreveu cartas para todos os judeus em todas as províncias do império para estabelecer entre eles uma nova festa no 14º e 15º dias do mês de Adar, para ser observado anualmente, pois tinha sido nesses dias em que os judeus repousaram de seus inimigos, quando a tristeza se transformou em alegria e quando saíram do luto para um dia de festa. Deveriam fazer deste um tempo de banquetes e alegria, quando enviariam presentes uns aos outros e dariam porções aos pobres. Esses dias foram chamados Purim, uma palavra que vem de pur, significando sorte, referindo-se ao lançamento de sortes para destruir os judeus por parte de Amã e seus adivinhos. Purim é o nome da festa deste dia. Os judeus ainda hoje celebram o Purim, e nessa ocasião os livros de Ester, Daniel, Neemias e Esdras são lidos pelos judeus. Versículos 29 a 32. Ester e Mordecai enviaram uma carta oficial final acerca do Purim, colocando a festa dentro do conjunto das práticas israelitas de jejum e lamentação mais estabelecidas. Dessa maneira, a festa de Purim da Média da Pérsia, por algum motivo, tornou-se uma celebração religiosa oficial dos judeus. Agora nós vamos estudar o capítulo 10. Versículos 1 a 3 do capítulo 10. A guerra contra os gregos de Assuero prolongou-se na Ásia Menor durante muitos anos depois da Batalha de Salamina. Havia necessidade, então, desses tributos para que o império arcasse com as enormes despesas. Mordecai é avaliado como o estadista judeu ideal. A importância dele como modelo para os judeus e no estabelecimento da festa de Purim foi reconhecida no livro apócrifo dos Macabeus, em que a festa de Purim é chamada de o Dia de Mordecai. Menos de 10 anos depois, em 465 a.C., Assuero foi assassinado. Não existem mais detalhes em relação a Ester e Mordecai. O livro de Ester termina com um quadro de paz e tranquilidade, com o povo judeu vivendo em harmonia e mútua boa vontade com a maioria dos gentios, com líderes judeus que eram respeitados e admirados pelos governantes, mas que estavam abertamente identificados com a comunidade judaica e não se envergonhavam de promover seus interesses e falar em sua defesa. Nós encerramos aqui o estudo do livro de Ester.